e eles adoravam a música dos Grateful Dead e os seus concertos. Naquela altura não existiam seguranças, por isso os Anjos emprestavam os seus músculos para controlar as pessoas. Dezembro de 1969, no final da sua turnê Let It Bleed, os Rolling Stones receberam más notícias por cobrarem demasiado aos seus fãs pelos bilhetes. Em resposta, os Rolling Stones planearam um concerto gratuito em São Francisco. Foi uma jogada inteligente. Woodstock tinha sido um enorme sucesso há apenas 4 meses. Sem muito tempo para planear o concerto, os preparativos estavam, no entanto, em curso. A pista de corridas de Altamont, a cerca de 65 km de São Francisco, foi designada como local de concentração. Outras bandas na lista de atuações foram Santana, Jefferson Airplane, The Flying Burrito Brothers e Crosby, Stills & Nash. Na manhã de 6 de dezembro, fãs ansiosos pelo concerto invadiram a pista de corridas. Perto de 300 mil fãs assistiram ao concerto, incluindo membros dos Anjos do Inferno, tanto de São Francisco como de Oakland. Circulou um rumor de que os Rolling Stones tinham contratado os Anjos como seguranças. Até hoje, isso é negado pela banda e pelo seu antigo manager, Ron Schneider. De facto, não houve qualquer contratação dos Anjos do Inferno. Isso era um mito urbano. Os Rolling Stones não tinham qualquer relação com os Anjos do Inferno. Eles estavam lá porque gostavam de rock and roll. Com a pressa de planear o concerto, os organizadores construíram um palco extremamente baixo, a que qualquer fã conseguia aceder. Multidões de jovens precipitaram-se para a frente sem que qualquer segurança os detivesse. A determinada altura, alguém correu para o palco e atirou-se para cima da bateria. Nesse momento, houve quem perguntasse se alguém podia ir ao palco ajudar. No meio do caos, o manager dos Rolling Stones entregou rapidamente dinheiro aos Anjos do Inferno, que ali estavam por perto, e atribuiu-lhes uma missão simples: colocarem-se entre a banda e os fãs e, sobretudo, protegerem os geradores elétricos. Os Anjos estacionaram as suas motas ao longo do palco, criando uma barreira entre os músicos e os fãs. No entanto, os motociclistas continuaram a beber e a provocar desacatos. Os fãs tinham estado todo o dia à espera dos Rolling Stones. Já era tarde, as pessoas estavam ali desde o início do dia, já ninguém tinha paciência. E no final do dia, os Rolling Stones subiram finalmente ao palco. Quando nos preparávamos para sair, havia uma certa atmosfera, como se estivéssemos num acidente de automóvel e as coisas abrandassem. Havia uma aura em torno do palco, de morte. Quando a banda tocou o tema de sucesso Sympathy for the Devil, os fãs começaram a empurrar-se para o palco, derrubando as motas dos Anjos. Não se derruba a moto de um motociclista, não se toca na moto dele, é como uma sentença de morte. Os Anjos responderam pela força, batendo nos fãs com tacos de bilhar que tinham levado consigo. No meio do caos, Mick Jagger e Keith Richards, o principal guitarrista dos Rolling Stones, ameaçaram deixar de tocar. O líder dos Anjos, Sonny Barger, assumiu o controle da situação. Aproximou-se de Richards e deu uma ordem. Sonny Barger admite no seu livro que puxou de um revólver, o encostou às costelas de Keith Richards e disse: "Continua a tocar, filho da mãe." A banda continuou. Quando os Rolling Stones tocaram a música Under My Thumb, um fã de 18 anos chamado Meredith Hunter puxou de um revólver. No palco, Schneider viu o tumulto desenrolar-se. Um anjo chamado Alan Passaro assumiu o comando da situação e entrou na luta. O anjo do inferno viu a arma e calmamente colocou a mão no punho da pistola para a apontar para baixo. Puxou de uma faca que tinha nas calças, presa na fivela do cinto, e apunhalou o rapaz. Mas nessa noite, Meredith Hunter morreu em consequência dos ferimentos. Foi um problema para os Anjos. Centenas de milhares de fãs estavam presentes quando aconteceu o incidente. No dia seguinte, Sonny Barger consumiu cocaína e telefonou para uma estação de rádio local. Atacou o cantor dos Rolling Stones, Mick Jagger. 3 anos mais tarde, em 1972, Passaro foi a julgamento pelo homicídio de Hunter. Um membro do júri alegou que Passaro tinha agido em legítima defesa e ele foi absolvido. Mas o estatuto de celebridade dos Anjos
tinha-se desvanecido. O clube de motociclistas Anjos do Inferno passou de um estatuto icónico de ficção à maneira de um bando de Jesse James para ser à maneira de Manson Family, graças à cobertura negativa. Sonny Barger não estava preocupado. Os Anjos estavam fartos da cena musical e estavam prontos para algo grandioso. Os Anjos do Inferno passaram rapidamente de punks a comerciantes de droga. Assim que acumularam riqueza, tornaram-se intocáveis. Em 1972, os Anjos do Inferno esperavam capitalizar a crescente procura de drogas ilegais na América. O clube queria produzir e vender o seu próprio produto. Trouxeram um químico de primeira qualidade que ensinava as pessoas a fazer droga. Fizeram-no profissionalmente desde o início. Aprenderam a fazer as melhores drogas. Em pouco tempo, os Anjos passaram a controlar 75% do mercado de metanfetaminas da Califórnia. Na rua, os clientes preferiam o produto dos Anjos. Eles vendiam produtos puros e cobravam preços razoáveis. Tal como qualquer outra empresa na América, sabiam que se as pessoas confiassem no seu produto, lhes dariam o seu dinheiro. Os Anjos do Inferno têm uma rede multinacional enorme. À medida que os Anjos se foram estabelecendo no mercado mundial das drogas, os agentes federais viraram as suas atenções para um dos seus líderes, Sonny Barger. 21 de maio de 1972. Agentes do FBI encontraram 3 homens assassinados como se tivessem sido executados em San Leandro, Califórnia. Dias mais tarde, os agentes apanharam um suspeito. Ele chocou os agentes ao identificarem Sonny Barger como sendo o homicida. Nessa noite, 39 agentes da autoridade cercaram a residência de Barger. Lá dentro, a polícia encontrou um espaço escuro e secreto construído num armário. Continha armas, heroína e fotografias dos homens que tinham sido mortos dias antes. A polícia deteve Sonny Barger por homicídio. Dezembro de 1972, Alameda County, Califórnia. Os advogados de Barger explicaram a um juiz o motivo pelo qual ele tinha fotografias dos homens mortos em sua casa. Barger tinha andado a falsificar documentos de identidade para eles. Os delegados do Ministério Público não tinham provas físicas que ligassem Barger ao crime, por isso foram forçados a retirar as queixas por homicídio. No entanto, os agentes federais tinham encontrado armas automáticas e heroína na casa de Barger. Utilizando essas provas, puderam instaurar um processo por tráfico de droga ao líder dos Anjos de Oakland e finalmente prender o Anjo do Inferno mais importante de todos os tempos. Em 1973, Sonny Barger estava detido na prisão de Folsom, 5 anos depois da famosa visita de Johnny Cash. Naquela altura, era uma das poucas prisões de alta segurança da Califórnia. Foram tempos de solidão para o motociclista de 35 anos. Não tinha água quente nem televisão e, mais importante ainda, não tinha o seu clube. Depois de 4 anos atrás das grades, Sonny Barger saiu em liberdade condicional. O líder dos Anjos de Oakland era novamente um homem livre. Os agentes federais sentiram que Barger tinha saído facilmente e que os Anjos do Inferno continuavam a representar uma ameaça. Os agentes federais controlaram Barger na esperança de aniquilar o clube de uma vez por todas. A 13 de junho de 1979, a sua persistência foi recompensada. Com os meios de comunicação social por perto, os agentes federais invadiram 30 locais dos Anjos do Inferno na zona da Bahia, incluindo a residência de Barger. Lá dentro apreenderam 450 gramas de speed e um arsenal de armas de fogo, incluindo centenas de munições. Sujeitaram Barger e outros 17 anjos a acusações de extorsão. Outubro de 1979, os Anjos foram presentes a tribunal com uma acusação de 31 páginas, delineando uma conspiração para tráfico de drogas ilegais. Os delegados do Ministério Público propuseram um acordo aos Anjos, 5 anos de prisão para evitar o risco de apanharem mais tempo se fossem condenados em julgamento. No entanto, o clube não se mostrou interessado. Em vez disso, juntaram-se e empenharam-se para interpor recurso, afirmando a sua inocência. Iriam assim a tribunal como uma unidade, um clube. Ninguém aceitou o negócio de recurso. Todos os dias, durante o julgamento, 18 réus, antes de entrarem na sala de audiências, passavam por um detector de metais. Os delegados do Ministério Público alegaram que os Anjos constituíam um monopólio criminoso. Mas Barger tinha concebido os Anjos para que cada divisão funcionasse de forma independente.
Sem provas de uma conspiração por parte de um grupo que se defendia, o Estado não podia fazer nada. E a 2 de julho de 1980, Barger e os Anjos saíram absolvidos do tribunal. A autoridade nunca pode encontrar provas de uma conspiração. É virtualmente impossível utilizar os estatutos de crime organizado contra os Anjos do Inferno de forma bem-sucedida. De volta às ruas, os Anjos tentaram recuperar novamente a sua imagem. Estabeleceram-se como membros de uma organização de caridade. Atualmente, os motociclistas são dos maiores angariadores de fundos da América. Estão sempre muito interessados em fazer o bem pelas crianças e em estar envolvidos em obras de caridade. Em 84, o Anjo do Inferno de George Christie transportou a chama olímpica em Point Mugu, em Ventura County, Califórnia. Christie angariou mais de $3.000 para as Olimpíadas Especiais. A América aplaudiu os Anjos do Inferno pelo seu trabalho comunitário. George Gus Christie era um importante anjo do inferno que carregou a tocha olímpica durante 1,5 km. Os anjos usaram esse facto daí para a frente. Ainda continuam a referir-se a isso. Nas 2 décadas seguintes, os Anjos compareceram frequentemente em feiras municipais e desfiles. Todavia, os Anjos iriam perder em breve a sua imagem de bondade. Durante mais de 20 anos, um bando latino rival, os Mongols, tinham dominado as pistas de corrida no Golden State. O antigo sargento da polícia, Chuck Scoville, seguia os Anjos de perto e viu que o conflito entre os dois bandos era inevitável. Tinham acontecido muitas coisas no sul da Califórnia. Havia ressentimentos entre eles. Os Mongols não gostavam dos Anjos e os Anjos não gostavam dos Mongols. Cada um dos bandos tinha casacos com uma insígnia de 3 peças. A superior mostrava o nome do clube, a do meio apresentava o emblema do clube e a inferior dizia de que estado provinham. Todos os Anjos, como os Mongols, tinham Califórnia na peça inferior. Tudo girava em torno da pista de corridas. Os Anjos do Inferno não queriam que eles usassem uma peça inferior com o nome de Califórnia, porque os Anjos do Inferno consideravam a Califórnia como seu navio-mãe. 27 de abril de 2002, a rivalidade chegou ao ponto máximo em Laughlin, Nevada. Os dois clubes encontravam-se na cidade para um evento local de motociclistas, o 20º River Run anual. Os Anjos consideravam aquele o seu fim de semana, mas centenas de Mongols encontravam-se no casino de Harra, a uma rua de distância dos Anjos. Mais tarde, nesse dia, um pequeno grupo de Anjos desceu a rua até ao casino de Harra. Estavam a transmitir uma mensagem, a de que os Anjos podem ir onde quiserem, até mesmo à sede dos Mongols. No casino, as câmaras de vigilância gravaram uma acesa troca de palavras entre os bandos rivais. Um dos Anjos deu um pontapé a um Mongol. Muita gente do público pensa que aquele foi um encontro casual. Há 2 ou 3 anos que tinham problemas relativamente a diversos assuntos. Depois das 2 da manhã, estourou uma verdadeira batalha entre Mongols e Anjos. As câmaras captaram todo o combate mortal no chão do casino. Penso que os Anjos do Inferno sabiam disso, mas não estavam preocupados com as câmaras naquele dia, só estavam preocupados com o respeito pelo seu clube. Mais de 100 motociclistas entraram na luta. Dezenas de Anjos puxaram de facas, enquanto outros abriram fogo no casino. As pessoas que se encontravam no local aterrorizadas esconderam-se debaixo das mesas e assistiram ao desenrolar do caos. A violência durou cerca de 3 minutos e fez dezenas de feridos e 3 mortos, 2 Anjos e um Mongol. Quando minutos mais tarde a polícia chegou ao local, apreendeu 14 armas de fogo e mais de 100 facas. Confiscaram pistolas e facas, mas havia armas como chaves, de tubos, tacos, paus, coisas que as pessoas trazem consigo e não são ilegais. Depois de anos a perseguir os Anjos do Inferno pelas autoestradas da América, a polícia tinha agora as provas nas mãos. Em breve, viriam lançar uma série de ataques em todo o país, numa tentativa de acabar com os Anjos do Inferno. Penso que é bastante óbvio que eles não sabiam que nós lá íamos e que tínhamos polícias à paisana. Em abril de 2002, em Laughlin, Nevada, os Anjos do Inferno e um clube rival, os Mongols, lutaram no chão de um casino. Numa batalha que durou menos de 3 minutos, os membros pegaram em facas, armas de fogo e até martelos. A violência fez dezenas de feridos e 3 mortos. As câmaras de segurança registaram toda a luta. Com dezenas de Anjos do Inferno implicados no incidente, os agentes federais seguiram em frente com o seu plano de acabar de vez com o bando de motociclistas.
Acho que os anjos não sabiam que íamos voltar. Foi tudo bem planeado e bem executado, e a ideia era executar os mandatos de busca em simultâneo em todo o país. Se fizéssemos isso na Califórnia, mas não o fizéssemos no Arizona, seria questão de 1 minuto até todos os clubes de Arizona saberem o que se estava a passar na Califórnia. Durante 2 anos, polícias à paisana do Departamento de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo, ou ATF, infiltrou-se em casas do clube Anjos do Inferno. Colocamos pessoas nos clubes. É uma proposta longa, dispendiosa e perigosa. É algo que temos de fazer porque se não tentássemos infiltrar-nos nos clubes de motociclistas fora da lei, nunca passaríamos da porta da entrada das casas do clube. A missão dos agentes da ATF era descobrir quaisquer provas de atividade criminosa. Se soubessem que éramos polícias, acho que não teriam continuado a sua atividade criminosa. Em junho de 2003, polícias estavam prontos para avançar. A ATF foi primeiro atrás da divisão de San Diego. Tinham encontrado provas de que os anjos estavam a planear liquidar membros do clube rival, os Mongols. A ATF invadiu residências do clube. No final, colocaram 20 anjos atrás das grades. Um mês mais tarde, a polícia invadiu locais dos anjos em cidades de todo o Arizona. Na sede de Cave Creek dos Anjos, a investida durou apenas 14 segundos. Agentes federais detiveram mais de 30 membros, incluindo 3 presidentes da divisão. Apreenderam milhares de armas, listas de membros, explosivos e munições. Encontraram droga, encontraram armas ilegais, praticamente tudo o que se podia encontrar ali foi encontrado durante os mandatos de busca. 6 meses mais tarde, agentes federais voltaram a atingir os anjos. Desta vez, aglomeraram-se em torno do bando numa série de investidas de manhã cedo. A autoridade irrompeu pelas casas do clube e pelas suas residências, num esforço coordenado em 5 estados, incluindo o Alasca. Num dia, as autoridades prenderam 57 anjos. No entanto, os delegados do Ministério Público não podiam apresentar acusações de extorsão. Muitos dos homens declararam-se culpados para terem menos acusações e verem as suas penas reduzidas. Adicionando insultos e danos, o júri considerou apenas 6 dos 42 anjos presos em 2002 na luta do casino como culpados de acusações menores. No tribunal, o júri assistiu à violência brutal captada em vídeo, mas os advogados dos anjos conseguiram argumentar que o bando tinha agido em legítima defesa e o último esforço das autoridades para deter os anjos do inferno tinha falhado. Os anjos do inferno identificam-se perante o público e a autoridade. As suas costas já dizem muito. Não há dúvidas sobre quem é quem no campo do jogo e agora a autoridade tem tanta dificuldade em prender os anjos do inferno como em prender criminosos que não se consegue identificar. Esta é uma batalha que dura anos. Houve tempos em que claramente a autoridade não conseguia ter provas razoáveis da culpa de alguém. São essas pessoas que estão a ser libertadas. Algumas pessoas referem-se a isso como cair no esquecimento. Prefiro dizer apenas que foram absolvidas do crime e prosseguimos a partir daí. E apesar de tudo isto, os anjos acabaram por ser absolvidos. Os anjos do inferno são um modelo sobre o qual todos os bandos de motociclistas fora da lei se baseiam. Foram eles os primeiros. Foram quem saiu melhor e são imitados por toda a gente. Os anjos continuam a negar qualquer ligação a atividades ilegais. Dizem que são perseguidos injustamente pela polícia. Acredito que hajam pessoas que aderiram aos anjos do inferno a pensarem que se trata da irmandade e de motas, mas também sei que muitos anjos do inferno aderem devido ao elemento criminoso que está envolvido. Em março de 2008, os anjos celebraram um marco, o seu 60º aniversário. À medida que os anjos do inferno foram ganhando dinheiro, foram ganhando poder. Dinheiro é poder. Enquanto os anjos do inferno são uma organização de caridade, os membros da autoridade dizem que eles têm outros motivos. A maioria dos Toy Run tem de pagar para andar com os anjos do inferno. Não se trata de dar brinquedos às crianças, trata-se de fazer dinheiro para o clube. Organização de caridade ou não, uma coisa é certa. Os anjos do inferno serão sempre os primeiros maus da autoestrada.
Haverá sempre uma relação entre a autoridade e os anjos do inferno. As coisas não vão mudar. Desde que hajam motas, tenho a certeza que haverá sempre anjos do inferno. Porém, continuam a evoluir como clube. Os anjos do inferno mantêm-se assim fiéis ao que os juntou inicialmente. Utilizam as suas próprias regras e não obedecem a ninguém.